Olá, agora nós estamos iniciando o segundo dia do minicurso de reencarnação. Eu já havia falado que nosso trabalho é um trabalho de esclarecimento, de questionamento, onde você pode ficar à vontade para enviar e-mails, né, e dizer o que você aceita, o que você não aceita, o que de verdade a gente está falando e te ajuda de alguma forma ou não te ajuda. E para a gente vai ser bom, porque isso é uma relação e nós acreditamos, eu pessoalmente acredito, que nós evoluímos através do relacionamento. Mas vamos lá, hoje o nosso foco, nosso tema é o nascimento. Nós vamos falar sobre o nascimento e você que está me ouvindo e me vendo vai entender como acontece o processo do nascimento desde o momento em que a mãe está grávida, está esperando o bebê. Primeiro, que quando uma mulher, né, engravida, a primeira coisa que acontece é a formação de um invólucro de duplo etérico, onde a criança, o feto, vai se desenvolver. Então, esse duplo etérico é exatamente aquele que a gente carrega durante toda a vida. Para você saber mais ou menos o que talvez você já tenha até visto, né? Às vezes a gente está olhando para uma pessoa e vê aquela luminosidade em volta do corpo da pessoa, uma luminosidade que tem por volta de 1 centímetro, 2 centímetros, varia de pessoa para pessoa, né? Varia do nível de vitalização que a pessoa se encontra. Mas esse é o duplo etérico. O duplo etérico ele tem as características do corpo físico, né? Na verdade, é dentro dele que o nosso corpo físico se desenvolve. Bom, mas vamos voltar lá para o útero da mamãe, né, onde ela está iniciando os primeiros dias, né, de desenvolvimento desse feto. A multiplicação celular ela vai acontecendo e o duplo etérico acompanha esse crescimento do ser que está ali. Mas olha só, você pode pensar assim, quando a pessoa está grávida, que o espírito já está ali dentro e puxa vida, olha, quando você engravidou, o filho já está dentro da barriguinha da mãe. Não é assim que acontece não, tá? Não acontece dessa forma que a gente aprendeu, né? A gente até em algumas religiões, algumas instituições em geral, seitas, a gente aprende que é assim, né? Quando a mulher engravida, o espírito já está ali para nascer. Mas não funciona assim pela experiência que eu tenho tido, né, durante toda a minha vida e principalmente porque eu trabalho com desencarne há muitos e muitos anos. Então, o que acontece é que o espírito vai ficar do lado da mãe enquanto o duplo etérico está se desenvolvendo. A partir de um determinado momento, esse duplo etérico, quando há o desenvolvimento do cordão umbilical, ele também cria um link com o psicossoma, que é o espírito. Ou seja, o espírito está do lado da mãe. Isso é que é uma coisa, né? Então você que é uma mamãe que está esperando um bebê, já pode saber que do seu lado está andando, né, aquela consciência espiritual que no futuro vai ser o seu filho ou sua filha, né? Mas isso é muito bacana, porque isso também explica por que as crianças muitas vezes se ressentem ao nascer das reações do pai e da mãe, né? Por exemplo, uma mãe agressiva ou um pai agressivo acaba criando na própria criança algumas dificuldades, ao ponto de que até o 3º mês ela pode desistir e acontece o aborto espontâneo, né? Então não é para você se assustar com isso, fala, nossa, eu perdi meu filho. Provavelmente ele também não resistiu ao que está acontecendo na casa. Por exemplo, uma casa em que os pais brigam muito, que existe muita agressividade, muita violência, mau humor, né? E aquela consciência que está num corpo que é muito mais sutil, ela se ressente muito disso. E ela fala, não posso nascer, eu não vou aguentar.
De verdade, a gente sempre nasce no meio daquilo que a gente é, né? Você não é super evoluído e nasce num local que é pouco evoluído, né? Isso só acontece com consciências muito avançadas que vêm com uma missão e elas vão exatamente no local onde todos vão precisar dela, que aí já é uma outra história que a gente vai conversar mais adiante. Mas o corriqueiro, né, a rotina dos nascimentos é essa. A consciência vem e aí ela fica numa família, né, cuja egrégora é muito parecida à dela. De verdade, quando a criança desiste, é porque ela sabe que não vai suportar a tudo aquilo. E a mãe não precisa se preocupar porque aconteceu um aborto, né? Ela fala, nossa, eu tive um aborto espontâneo. Não, talvez esse é o momento certo para você rever como você está agindo. Nós criamos, direta ou indiretamente, situações que causam todas as coisas que estão à nossa volta. Por exemplo, nós causamos as nossas próprias doenças, de forma direta ou indireta. Isso é uma coisa que a gente vai conversar lá na frente, né, para você entender melhor. Mas você imagina que a sua relação com seu esposo ou com a sua esposa é muito disfuncional. Como é que isso fica no mundo espiritual? Quem são as consciências que acompanham alguém quando esse confronto, essas situações que são conflitantes acontecem? Então, aquilo fica realmente muito ruim. A exteriorização das energias é uma exteriorização muito violenta, né? A energia de agressividade, ela contamina o ambiente e faz mal para todo mundo. Só a gente que não quer ver, né? A gente fala assim, brigamos, mas nos amamos. Não existe isso, tá? Do meu ponto de vista, não existe mesmo. Amar é um contexto diferente, é um contexto de paz, é um contexto onde você de verdade vivencia a linearidade energética. É outra história, né? Você não tem que ficar disputando com ninguém nada. Você simplesmente interage de forma tranquila. Ora, a criança, até o 3º mês, ela pode sim desistir, né? Portanto, isso é um ponto de vista meu, e que eu sei que causa muita polêmica, né? Quando a mãe diz assim, puxa, mas eu não gostaria de ter esse filho porque eu não tenho condições de criá-lo, né? Então, a ideia geral é que quando a gente faz isso, a gente está matando uma vida, uma criança, alguma coisa assim. Só que até o 3º mês, a criança ainda não está no corpo físico, ela não está dentro do feto, ela está fora. E até às vezes, até o 4º mês, ela não está dentro do corpo. Então ela está ligada ao lado da mãe, aquele feto, né, que um dia ela vai ser, vai carregá-la, né, o nosso corpo nós carregamos com a gente, o nosso espírito carrega o nosso corpo, e fazer o caminho da vida física. Porém, esse é o momento de transição, ou seja, até os 3º ou 4º mês, né, você tem a possibilidade de um aborto, tanto por decisão da mãe, quanto por decisão do espírito. Depois disso, já fica muito mais difícil, né? E a criança, inclusive, já aceitou nascer. Eu digo criança porque ela vai nascer como uma criança, mas ninguém nasce criança. Todos nós temos centenas de anos, né? Então você nasce com um aninho físico, mas você tem centenas de anos espirituais. A gente tem que ter consciência disso, né? E você vem com toda a carga emocional da vida anterior. Por isso que algumas crianças são mais dóceis, outras são muito mais agressivas, atrevidas, invasivas, né? Isso tem tudo a ver com a vida anterior e tem a ver com a convivência familiar também, né? Aquele contexto familiar que pode trazer para a criança esse tipo de situação interna. Bom, então esse seria um percurso do nascimento. E você vai falar assim, mas é só isso? Não, é claro que não. Deixa eu retornar um pouquinho para que você entenda melhor. Se a pessoa está em contextos emocionais significa o seguinte, que você ainda vivencia raivas, ranços, que você ainda tem ares de vingança, né, que você tem mágoas, essas coisas que nós carregamos e que achamos que é normal, isso a gente acha que é normal, né? Mas eu digo que não é normal não, eu digo que isso é comum. Normal é outra história. Normal é você ser bom, normal é você ser equilibrado. Eu acredito, talvez eu me engane, que ser normal é tender para o equilíbrio, né? Não acho que nada seja perfeito,
mas tender para o equilíbrio. Daí, se você ainda está em condições emocionais, você tem consciências amparadoras que são como supervisores ou coordenadores de nascimento e de morte. Esses amparadores espirituais, eles vão proporcionar a você a escolha de um grupo, mas também eles vão te orientar no percurso da tua vida, porque você não tem condições, sendo uma consciência emocional, de fazer o percurso por sua própria conta. Entendeu? Então, é assim, se fala, puxa, então quando eu vou nascer, vem alguém e fala comigo. Sim, essas consciências, elas te aproximam e te apresentam as situações de nascimento. E aí você vai, pelo livre-arbítrio, escolher um caminho para você, né? Mas não se esqueça, também elas vão conversar com você sobre o melhor caminho para que você possa crescer, para que você possa evoluir. Isso é importante para a gente, né? Você não vem para cá e simplesmente não vai crescer. Acontece uma coisa que é bastante séria. O momento do nascimento, tanto quanto o momento da morte, são traumatizantes para nós. Então, no momento do nascimento, o trauma do nascimento faz com que você esqueça tudo que você combinou. Isso é a coisa mais normal, perdão, é a coisa mais comum de acontecer, né? Porque a gente está envolvido com muitas emoções, com muitas cargas emocionais. O momento da morte também é traumatizante porque você perde tudo, inclusive você mesmo. Você perde o teu corpo, que é você. Agora, daí você esquece muita coisa, né? Então, são dois momentos que são bastante importantes. Mas você nasce com um roteiro de vida. Esse roteiro, ele é proporcionado pelos amparadores de programação existencial. E aí, é fundamental que você entenda que para você fazer o caminho que foi conversado com eles, é pelo sentir. É você tentar sentir qual é o melhor caminho. Porque nós saímos com facilidade pelo caminho das emoções, pelo caminho do entorpecimento. Isso é muito comum de acontecer, né? Não existe coisa mais comum do que isso. Você sabe o que é certo, mas você faz o que é errado, com a esperança de que aquele errado dê certo. É assim que a gente age, né? Você se envolve com pessoas que também não vão te ajudar muito, não. É assim, o nosso percurso, ele é um percurso maravilhoso. Então, olha só, você tem a orientação de amparadores espirituais, que são consciências bastante avançadas e que sabem exatamente o que você deve fazer para crescer pelo menos um pouquinho dentro daquilo que você é. Cada um pode crescer mais ou menos, dependendo da competência interna, né? E aí, esse é um caminho que você faz orientado. Mas eu vou voltar a falar nisso, porque eu devo continuar a falar sobre o nascimento. Nós vamos conversar um pouco mais, porque eu considero isso bem importante. Quando a gente começar a falar de vidas anteriores e tudo mais, você vai ver como tudo tem muita lógica e é muito bom a gente saber sobre isso, tá certo? Então, hoje é o segundo dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso site é o www.centrodeestudos.org. Anota aí, porque você vai fazer contato com a gente, mandar os seus e-mails e nós vamos conversar com você. Então, até o terceiro dia, onde eu falarei e continuarei a falar sobre o nascimento.